Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Asilo Psiquiátrico de Mount Massive, onde coisas aconteceram, um culto foi formado em base a uma entidade totalmente distorcida e onde nós seremos perseguidos por diversas pessoas que não estão mentalmente sãs. Esse, senhoras e senhores, é Outlast, ou pelo menos o primeiro Outlast, um dos melhores jogos de terror que eu joguei na minha vida inteira. We will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Começamos então dentro de um carro após recebermos um e-mail de uma pessoa misteriosa que nos diz algumas coisinhas que aconteciam nesse manicômio e que nos pede para ir até lá e expor ele. Então a gente, como Miles Upfor, eu não faço a menor ideia como falo sobre o nome dele, acaba por adentrar desse asilo com o objetivo de fazer, obviamente, um artigo pro jornal, meio que expondo totalmente as atrocidades, já que o Miles ele é um jornalista. E bem, ao chegar nesse local a gente percebe que a entrada principal ela está bloqueada. Então nós encontramos um meio alternativo de entrar nesse local. E nós somos recebidos por um querido policial, que é a única pessoa sã desse local inclusive, que nos pede para sair dali o mais rápido possível. A gente não faz isso. A gente continua seguindo, até sermos encontrados pelo Brutamonte chamado de Chris Walker, um ex-militar que foi contratado pela Murkoff Corporation para ser segurança daquele asilo, mas que com o tempo acabou ficando insano graças aos experimentos que foram feitos, e ele acabou por ver esses experimentos e os experimentos que foram feitos nele mesmo. E bem, a nossa primeira interação com ele é ele basicamente jogando a gente do segundo andar pro primeiro, pro térreo, e aí foi o que faz é que a gente desmaie. Rodando um tempo depois, a gente tem como objetivo principal sair dali. E a gente vai fazer isso com o único item que pode nos proteger durante o jogo inteiro, que é uma câmera TechPix com visão noturna e lanterna aclopada. Eu acho isso uma coisa magnífica, inclusive. Linda, quebrando um pouquinho da história. Eu acho muito bom como o personagem principal, ele explora, ele decide entrar no local abandonado que ocorreu experimentos extremamente perigosos com uma câmera TechPix e só. Nenhuma arma, nenhuma faca, nada. É só uma câmera e muita fé mesmo. Mas, enfim, esse jogo basicamente não se trata nada mais ou menos de um jogo de terror de gato e rato. É um estilo muito bom, inclusive. Eu gostaria muito de ver outros jogos de terror nesse estilo, onde você é uma vítima totalmente indefesa, sem nenhum tipo de proteção, e o monstro é o tipo de bicho que te persegue e faz da sua vida um inferno. A gameplay do jogo se resume basicamente a isso. Você é uma pessoa com sua TechPix, que você consegue ver com escuro, se ela tiver pilha, é claro, e tu precisa resolver puzzles em certas partes, enquanto tem um psicopata louco te perseguindo, pronto para te matar. E enquanto isso não acontece, um jogo é basicamente o Walking Simulator, onde você precisa se encontrar muitas das vezes. Não me leve a mal, eu não tô falando que isso é algo ruim para esse jogo, pelo contrário, é algo magnífico. Tanto que esse jogo recompensa por explorar locais com cenas grotescas, que gera anotações e documentos mesmo que contam um pouquinho mais da lore do jogo mesmo, que é uma coisa assim magnífica. Voltando agora pro jogo, você tenta ligar a sala de segurança, só que tá sem energia, porque um certo alguém desligou, um certo alguém mais conhecido como o padre, e com ele tendo feito isso, acaba podendo desencadear um pequeno eventozinho que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que pra quem sabe que é o evento da DLC do jogo. E com isso a gente precisa descer para conseguir ligar o gerador de novo. E é aqui que o que eu falei sobre o jogo de gato e rato começa. Você tem um objetivo, que é ligar normalmente 2 geradores, 2 negocinhos para ligar o gerador principal. E nesse meio tempo tem um cara te seguindo, pronto para te matar. Claro, isso não se estende até a DLC, mas isso acontece durante grande parte do jogo, que é uma coisa muito legal. É um looping gameplay que não acontece tanto assim, mas quando acontece te dá um medo. Mas enfim,
Quando você sobe e liga finalmente a energia, o padre, ele te dopa e te coloca numa sala branca, que a gente acaba por se encontrar basicamente na ala de prisão. Tudo isso porque o padre não se considera como uma testemunha de tudo que vai acontecer ali, e ele coloca a gente como uma pessoa que vai documentar e expor para o mundo o que levou o Outrider a ser liberto daquele local, coisa que a gente percebe um pouquinho depois que não acontece. Bem, depois de acordarmos num sanatório e vermos que a gente está numa ala de prisão, a gente tem um encontro com um dos dois melhores perseguidores desse jogo inteiro, que no caso são gêmeos, ou The Twins, caso você não goste muito do nome em português por algum motivo. Esses dois personagens só perdem pro Chris Walker e pro Ed, ou o noivo, caso você não sabe o nome dos bonecos, de melhores perseguidores desse jogo inteiro. Na minha humilde opinião, claro, esses dois perseguidores são muito legais, são muito bons e tem falas até que interessantes. E, claro, eles demonstram um pouquinho de sanidade. Só um pouquinho. Tipo, não é uma sanidade uau. É só um pouquinho mesmo. É só um pouquinho. Mas enfim, a gente encontra com esses dois perseguidores. Eles nos assustam, faz com que você fique meio, cabreiro com o que possa acontecer. E depois, uma pequena andadinha, eles te abordam a parte onde você precisa pensar bem qual vai ser o seu próximo passo. Já que se tu voltar, tu não tem pra onde correr. E se tu seguir em frente, tu não consegue, tu vai ser pego. E aí tem uma jogada de mestre. Esse jogo te ensina que você pode interagir com diversas coisas do cenário. E uma delas nessa hora é a janela. A janela é algo interativo, que é algo necessário para essa parte. Eu não me lembro de ter alguma outra parte que tu saia pela janela, talvez seja errado, mas aqui é uma das poucas partes. E além do que, tem uma fala muito única dos gêmeos, que é aquela fala bem sarcástica do "oh não, ele desapareceu do nada, nossa, como ele pôde ter feito isso". Aí é muito legal, muito legal. Só você jogando pra você saber quão legalzinho essa fala é. Fugindo deles, você vai chegar na sala de controle, onde já leu, você precisa diminuir um pouquinho do gás da sala de contingência. E aí vem quem é que aparece ali, te caçando, é exatamente o Chris Walker, o Brutamonte que apareceu antes. Ele chega ali só pra te dar um oi e também pra te ensinar que você ainda consegue subir pelas tubulações, e meio que também te obriga a ir pra uma parte dos esgotos. Que, sinceramente, eu não consigo falar nada mais do que essa parte dos esgotos é uma parte dos esgotos de qualquer jogo de terror. É uma parte interessante pelo perseguidor que está lá, que no caso é o Chris Walker. A cada vez que ele se move, correntes balançam, você consegue ouvir a expressão dele e fica 1000 vezes melhor quando você está de fone de ouvido. Só que não é uma parte muito interessante para se falar. É só você correndo para lá e para cá, foge um pouquinho do Chris Walker, sobe, é perseguido de novo por outra pessoa, e então a gente acaba por fugir ainda mais, até que você chega para um local, você foge de mais 2 outros canibais e você acaba por encontrar o terceiro, na real, melhor perseguidor dessa série inteira, que inclusive é lembrada por muitas pessoas que jogaram esse jogo, que ele é um doutor. No caso, o doutor Richard Traeger. Ele não é bem um doutor, por mais que antes de ter ficado insano, ele era assim um doutor. Entretanto, ele acabou perdendo um pouquinho da sanidade, perdendo a licença também, e ele acabou por se tornar um paciente desse local. E depois de tudo aconteceu, ele acabou por se tornar o doutor daquele manicômio. Que, sinceramente, mais do que justo, é uma coisa até que interessante, porque ele é um dos poucos perseguidores que mantém um resquício de sanidade e consciência. Mas tirando isso, ele não passa mais do que um louco que tira um de doutor, que é extremamente sádico e gosta de ver suas vítimas gritando no momento que ele começa a perseguir elas. E nessa parte também a gente acaba vendo aquela cena extremamente zica do nosso personagem perdendo 2 dedos. Um dedo da direita e outro dedo da esquerda. Que, porra, o dedo da esquerda fica um negócio tão grotesco que, meu Deus,
uma parte do osso ainda fica no dedo do seu personagem. E você ainda consegue ver isso, sabe, durante a gameplay. É uma coisa muito louca. Eu não tenho como mostrar, porque eu não tenho como mostrar esse detalhe do jogo, porque eu passei 90% do jogo com a câmera na mão, pelo menos nessa campanha principal, para entrar mais do personagem, etc, yara, um monte de coisa que vocês não precisam saber. Só sabe que eu fiquei muito tempo com a câmera nessa campanha principal. E antes de prosseguir, eu temo dizer que essa cena do dedo desse jogo é tão agoniante quanto a cena do olho do Dead Space. Por mais que no Dead Space tenha mais uma parte do drama de que você tá controlando a agulha e o seu controle treme enquanto isso. Então abre um pouquinho mais de leque de tornar essa cena mais memorável. Porém, eu considero a cena tão marcante quanto a cena do Dead Space. Enfim, a gente foge desse maluco, a gente pega a chave do elevador e nessa chave do elevador tem uma cena meio agoniante, que é dele, do Richard tentando entrar no elevador com a gente, mas aí não consegue, felizmente, e ele acaba sendo morto. Tipo, a coluna dele meio que se parte em dois. Maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. E depois dessa parte, a gente chega em uma outra parte com um paciente, que a partir de agora eu vou chamar de variante, porque é o nome dado a eles, inclusive, que ele é uma variante piromaníaca, que acabou por tacar fogo em todo localzinho, todo local que ele tá, que no caso é na cozinha. E logo após, a gente precisa ligar os lixadores pra apagar o fogo daquele local mesmo. E é uma tarefa super divertida fazer isso, porque o Chris Walker tá de volta, e ele está de volta numa sala pequena, apertada, não uma sala, mas sim um local com corredores pequenos apertados, e que se tu não souber muito pra onde você tem que ir, tu vai com certeza ficar nervoso a cada entradinha que tem, sabe? O que pode te proporcionar algumas mortes. Mas, bem, depois de a gente finalmente ter passado pelo Chris Walker e ter ligado os lixadores, tomamos um pequeno jumpscare do próprio piromaníaco, e aí a gente finalmente está chegando nos últimos momentos da história, onde a gente vai poder sair desse local. Pelo menos é o que nosso personagem acha, o que a gente também acha durante o jogo inteiro. Ou pelo menos o que você deve achar caso você não jogue tanto assim o jogo, caso você não tenha visto nenhum tipo de vídeo dando spoiler do jogo em si. Bem, chegamos finalmente onde o padre tá, depois de uma corridinha com fora do asilo. E, bem, a gente chegou mais ou menos aonde o padre está, porque a gente ainda precisa subir até o terceiro andar. E durante essa corridinha para chegar no terceiro andar, a gente pega a chave de um segurança que está numa posição muito confortável. E durante essa subida, a gente acaba por perder a nossa câmera, entre aspas, porque a gente tem que voltar um pouquinho do caminho para conseguir pegar ela, já que o nosso personagem não tem a habilidade de chegar no escuro. E quando a gente desce, segue por toda uma seção extremamente iluminada, o que é lógico, já que a gente não consegue avançar pelo escuro, porém ainda dá um pouquinho de tensão, dá uma certa tensãozinha, até que quando a gente finalmente pega a câmera, um monte de detento começa a seguir a gente. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia de quem sejam quantos perseguidores tem nessa parte, mas eu posso garantir que não é só um. E claro, a gente pega a câmera e a gente percebe que a câmera ela está danificada, porque nenhuma câmera conseguiria sobreviver sem nenhum tipo de arranhão da altura que ela caiu. E eu gosto muito dessa câmera, do jeito que ela fica, por mais que ela não seja utilizada tanto assim no jogo, já que, querendo ou não, de novo, a gente está na parte final do jogo. A gente pega a câmera e a gente foge dali. Bem, chegamos finalmente onde o padre supostamente está, e por aqui a gente tem muitas variantes orando pro nada ou para televisões, mas eles estão orando pelo sentido primordial da coisa. E aqui é onde o culto do caminho de areia, que o padre acabou cultuando durante grande parte do tempo que o asilo ficou nesse estado caótico, se predomina. Grande parte do asilo, inclusive, segue esse culto, mas a gente não vê, sabe? A gente não vê muitos deles porque estão todos dentro de um local só. E quando a gente finalmente chega no padre, ele está crucificado. Ele agradece por
por todo o caminho, por tudo que você teve que passar, e ele agradece por você ser a testemunha que ele tanto esperava. E então ele te obriga, inclusive, porque os irmãos estão trancando a porta, ele te obriga a ver ele queimar vivo. É uma cena bizarra, não é grotesca ao ponto de eu falar, meu Deus, eu quero vomitar, mas é uma cena pelo menos bizarra, sabe? É uma cena muito estranha. E bem, ele fala que ele consertou o elevador antes de morrer e que a gente pode finalmente sair daquele local. E quando a gente tá prestes a sair, o Chris Walker aparece para dar a última perseguição dele do jogo, e a gente finalmente consegue pegar o elevador e a gente não vai pro primeiro andar, pro térreo ou algo do tipo, a gente desce direto para onde os experimentos aconteciam. E aqui é onde o Miles ele aceita que ele vai morrer de qualquer forma, não tem chance alguma de ele sair vivo dali, já que, putz grilo, tudo tá conspirando basicamente para ele morrer, e a gente começa a vagar por esse local, já que a gente não tem mais nada para fazer. A gente vai, prossegue, até que o Chris Walker aparece de novo, a gente foge dele. E, pasmem, a gente finalmente encontra o que o pessoal daquele manicômio tanto temia, tanto tinha medo. A gente tem a cena do Chris Walker morrendo de uma forma extremamente, não vou falar gráfica, é meio estranha e deprimente pro Walrider mesmo. E após qualquer pessoa ver essa cena, você já consegue pensar que, oh meu Deus, o Chris Walker, que é o Chris Walker, morreu pro Walrider. Quem somos nós para conseguir sobreviver a isso? A gente corre do Walrider e a gente acaba por se encontrar com o Rufford Windrick, que ele fala algumas coisinhas, conta um pouco da história dele, que inclusive é esse aí que alguns pacientes tanto falavam que estava morto, e aparecem vários documentos, inclusive que ele está realmente morto, mas ele na real não está aí, foi a morte dele, e ele fala que ele sobreviveu por tanto tempo assim naquele local porque o Walrider considerava ele como o pai dele. Ele diz que a única forma de sair desse manicômio é matando o Walrider, e que você tem agora o dever de matar o Walrider. Então lá vamos nós ter que seguir todo um local, todo um laboratório tentando matar o Walrider, que é uma entidade feita por nanorobôs e que é invisível ao olho humano. Inclusive você precisa usar a câmera com visão noturna para conseguir identificar onde é que ele tá. Eu acho isso fantástico. Enfim, a gente segue todo um percurso muito longo, até a gente finalmente conseguir desligar tudo do Walrider, ligar finalmente o local onde o painel que desliga a câmera onde o paciente que controla o Walrider está, e a gente finalmente consegue dar o descanso merecido para o William Billy Hope, ou só Billy Hope para os mais íntimos. Mas antes disso, é claro, o Walrider aparece, faz um combo bizarramente grande na gente, a gente consegue sobreviver de alguma forma, porém a gente fica extremamente debilitado. E, pasmem, finalmente chegamos ao fim do jogo, né? A gente basicamente fez tudo que a gente tinha pra fazer nesse manicômio. Uma recompensa muito boa seria a gente conseguir sair desse local. Entretanto, o William aparece, mostra o que... Rudolph aparece com um monte de militar, e ele acaba por te matar porque ninguém deve saber o que acontecia por lá. E a gente morre em um estilo de execução pelos próprios militares. Mas quando a gente morre, a gente acaba por virar meio que um receptáculo pro Walrider. E como a gente meio que morreu por esses militares, nada mais justo do que matar eles com a nossa nova forma. E é exatamente isso que acontece. E, bem, a gente... Parando aqui, a gente teria zerado o Outlast 1. Eu poderia parar de fazer esse review. Entretanto, ainda tem a sua DLC, que é basicamente uma coisa que expande mais a história. É uma história que acontece em sincronia com a história principal, ao mesmo tempo, querendo ou não. E é uma DLC muito boa, ela traz muitas coisas legais e ela consegue ser tão grotesca, ou até mais na real grotesca, do que o jogo principal mesmo. E a gente vai começar a falar sobre essa DLC agora. Voltando algumas horas, você agora, como Waylon Park, mandou para um jornalista desconhecido uma mensagem pedindo para que ele venha até o asilo e fale sobre os atos desumanos que a Murkoff Corporation acaba fazendo. E bem, após ter feito esse ato absurdamente arriscado,
toda a sala do paciente, toda a sala que iria ser levado pro Bloody Hole, ou seja, o nosso futuro Wall Rider. E eu não sei se você percebeu, mas isso acontece alguns momentos antes do modo história principal acontecer. E a gente é pego fazendo toda essa traquinagem e nós somos levados para a sala de tortura da máquina, do motor mesmo. E bem, nós passamos dias, semanas, não sabemos quanto tempo a gente passa sendo torturado até que a gente é liberto por algum motivo. E esse motivo claramente é o padre do jogo principal. E no momento que nós somos liberados, um monte de outros prisioneiros são liberados, incluindo o Wall Rider. Eu não vou cobrir toda a história da DLC aqui, eu vou falar alguns pontos mais importantes, como por exemplo, o canibal que nós persegue desse DLC, por grande parte dessa DLC. Eu gosto dele, ele é até que bem ameaçador, e ele, diferentemente daquele do Doutor, que eu gosto muito que faz esse paralelo, diferentemente daquele doutor do modo história principal, que é basicamente um sádico, o canibal ele é muito mais direto no ponto que ele quer realmente pegar o Elon Park e usar ele como realmente comida. Nesse modo história, a gente faz toda uma corrida durante o próprio asilo mesmo. Você precisa fazer um monte de coisa, ligar e desligar partes do asilo, partes científicas do asilo mesmo, para que você consiga simplesmente tentar uma fuga. E no momento que você tenta fazer essa fuga, você acaba por cair numa toca de coelho, onde nós conhecemos o nosso querido noivo cadáver. No caso, o Ed Gluskin. O personagem que todo mundo que jogou o jogo, inclusive eu, acaba por lembrar mais do que qualquer outra coisa, menos o Chris Walker, porque o Chris Walker é o Ghost. Ele é literalmente o que o Nemesis é para a franquia do Resident Evil. Por mais que exista dos jogos, todo mundo ainda assim vai lembrar do Nemesis. É o que todo mundo espera, pelo menos, né? E esse personagem específico, ele é terrivelmente bizarro, podemos dizer assim, já que grande parte do tempo ele só tá querendo te usar para criar uma mulher, podemos dizer assim, com seu corpo, o que não dá muito certo. E durante toda essa perseguição a gente acaba por cair e torcer nosso pé, o que leva com que o nosso personagem acabe tendo uma movimentação meio limitada. E sim, isso afeta muito o jogo. Muito mesmo, pra caramba inclusive. Mas, assim como qualquer outra parte do jogo, a gente acaba por conseguir fugir dele. E não apenas fugir dele, a gente acaba por fazer com que ele caia na própria armadilha e morra. Essa cena dessa morte dele é uma cena muito expressiva, pelo menos. Eu não sei dizer, eu acho ela mais bizarra do que qualquer outra coisa. É uma psicose irreal pro nosso personagem, com uma ilusão de que se ele conseguisse transformar o nosso personagem em uma mulher, ele teria uma família feliz. Coisa que obviamente nunca iria acontecer. Claro, eu pulei muita coisa dessa DLC porque esse vídeo está longo pra um caramba. Eu nunca fiz um vídeo desse tamanho. Então é aquilo. E uma das coisas que eu posso falar sobre essa DLC é que ela em si mesmo acontece em sincronia com o jogo principal. E eu não tô de brincadeira. Todos os eventos que acontecem na DLC acontecem também no jogo principal. Tanto que perto do final da nossa DLC, a gente acaba por encontrar uma igreja pegando fogo. O que, se você lembrar um pouquinho do jogo principal, o padre, ele tacou fogo em si próprio. E aquele fogo não foi apagado, sabe? Ele continuou pegando fogo por um tempo indeterminado. O que, obviamente, iria levar a um incêndio meio básico. E, bem, depois da gente finalmente chegar no final do jogo e conseguir fugir, a gente tem um último deslumbre do asilo e também um último deslumbre do Wall Rider, que no caso seria o protagonista do modo principal do jogo. Nosso personagem principal do jogo, a.k.a. Miles Upthor. Interessante, né? E com isso, a gente termina a DLC do jogo com o Parker enviando um e-mail espalhando pro mundo inteiro que a Murkoff Operation fazia e deixando o destino daquele asilo meio incerto. E esse, senhoras e senhores, é a pequena review desse grande jogo chamado Outlast, um dos melhores jogos que eu já feito. Por mais que essa review seja pequena, esse vídeo está grande pra um caramba. Deu um trabalho editar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.